No dia 18 de outubro, o Sol encontra com os nodos lunares, iluminando essas poderosas energias. E aí, como será que isso vai se manifestar? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo, facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Como a gente vai falar sobre nodos lunares, eu vou deixar aqui mais uma vez o vídeo de Plutão, quadratura nodos, né? Porque eu falei bastante a respeito dos nodos, como, né, a origem ali, a possível origem segundo a tradição hindu. Então a gente precisa entender mais sobre esses pontos aí que hoje em dia se fala bastante, né? Sempre eu ouço alguém comentar sobre os nodos e quanto mais consciência a gente tiver sobre, melhor. Basicamente o que vai acontecer é a conjunção do Sol com o nó do Sul e a oposição ao nó do Norte. O Sol representando a nossa essência, né? Aquilo que a gente tem de mais interior, o mais próximo do nosso verdadeiro eu que a gente consegue chegar pela astrologia. Onde ele passa, ele ilumina, irradia. É como essa força que aparece no nosso céu diariamente brilhando, trazendo luz, trazendo calor, independente do que está acontecendo aqui embaixo. A gente tem que olhar também para as características daquilo que a gente quer desenvolver e daquilo que a gente é, segundo o nosso Sol, os aspectos que ele faz e a posição que ele traz. Basicamente, no trânsito, a gente fala que ele ilumina, ele irradia luz, ele irradia brilho e facilita a gente enxergar com maior clareza ao determinado ponto ali que ele está fazendo o aspecto. Isso vai acontecer com os nodos agora, principalmente com o nó do Sul, que é onde acontece a conjunção. Só que os nodos a gente não consegue analisar separadamente. Então a gente precisa olhar o nó do Norte, que é o que na maioria das mandalas é mostrado, a maioria nem mostra o nó do Sul, porque já entende que onde está o Norte, na oposição está o Sul. No mapa, né, que eu mostrei até no vídeo da agenda, não tinha o nó do Sul marcado, mas a conjunção está lá, acontece assim como a oposição. E os nodos são pontos, né? Eles não são planetas, como eu falei no vídeo da quadratura com Plutão, mas são cálculos, pontos de interseção entre o Sol e a Lua. E a principal função deles é indicar onde pode acontecer os eclipses. São chamados também de cabeça do dragão e cauda do dragão. Pela tradição da astrologia hindu, né, a védica, como é chamada também, é Rahu, a cabeça do dragão, e Ketu, a cauda do dragão. E, né, os dois pontos ali são derivados da mesma entidade, né, que era o Asura, o Svarbhanu, que queria se tornar imortal, enganando os deuses, tomando ali o elixir, até que ao Chandra, né, descobriram, eu contei essa história em maior detalhes no vídeo da quadratura em Plutão, dá uma assistida, mas vai lá e parte ele no meio, evitando que ele se tornasse imortal. Então, a partir daquele momento, o Rahu e Ketu juraram vingança, né? Um ia engolir o Sol e outro ia engolir a Lua, indicando os eclipses. Então, às vezes a gente carrega demais de significado, né? Na astrologia kármica, por exemplo, a gente vai falar de energias kármicas. Ou é muito comum hoje em dia a gente dar o sentido de, para o nó do Norte, aquilo que a gente veio desenvolver no nosso mapa natal, uma energia ali que a gente precisa se esforçar mais. E para o lado Sul, aquilo que vem com facilidade, aquilo que a gente trouxe de outras vidas e que naquele ponto a gente tem como se fosse um talento nato que é muito fácil. Então a gente tem que se esforçar mais do lado norte para desenvolver. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais as outras energias precisam ser consideradas. Então essa é a mandala do momento em que o Sol encontra com o nó do Sul, formando aspecto de conjunção e oposição ao nó do Norte, acontecendo no dia 18 de outubro, às 8h21 do horário de Brasília, mapa traçado aqui para contagem. Sol e nó do Sul a 24 graus de Libra
e o nó do norte, né, na oposição, como sempre estão dispostos os nodos, a 24 graus de Áries, formando a conjunção com o nó do sul, onde ele ilumina, né, a entrada de energia, a energia que eu gosto de falar que é uma energia negativa e que a gente precisa limpar a partir da entrada aqui do nó do sul. Então, nesse momento a gente tem maior clareza do que seria isso, de como que a gente pode entender, né, ter maior consciência e não misturar principalmente com a nossa essência, né, não misturar com quem realmente a gente é, porque essa conjunção, por mais que o Sol, né, como eu falei, irradie seu brilho, irradie sua luz, trazendo clareza, fazendo com que a gente possa entender mais esses pontos, mas também indica que essa mistura, né, do Sol pode absorver essa energia negativa que está entrando. Então é por isso que é muito importante fazer o processo de limpeza, de purificar, né, tudo aquilo que há de negativo na nossa essência. É mais ou menos isso que está sendo pedido aqui de imediato. Que a energia que está entrando pelo nó do sul, através do signo de Libra, também passa pelo Sol agora. Ou seja, consciência, né, essência. Todos nós estamos sendo afetados coletivamente. E é isso que é o mais delicado, porque a gente precisa trazer um pouco mais de leveza, como eu falei muito no vídeo da agenda dessa semana. A gente precisa aliviar essas cargas, porque essas cargas que estão entrando no nosso planeta, né, no nosso mundo, se elas permanecerem, há um potencial explosivo que está desenhado inclusive nessa mandala, porque se vocês olharem, há uma quadratura T, né, com os nodos e o Plutão já há bastante tempo, mas já está afastando. Mas a gente tem que considerar que 24 graus de Libra para 27 de Capricórnio, 3 graus de diferença, né? É muito pouco para o Sol. O Sol já está formando a quadratura minguante com Plutão no momento em que ele encontra os nodos. E como eu falei, havia necessidade dessa transmutação, né, dessa purga de tudo aquilo que é negativo no mundo. E desde que os nodos, né, e Plutão fizeram aspectos, a gente está vendo, né, um monte de coisa manifestar de forma negativa, mas de forma também que é necessário que haja uma certa descarga, né, de negatividade do planeta. De tempos em tempos acontecem certas coisas que meio que formam ali um ajuste. Porém, a gente está caminhando para a quadratura exata, que é o vídeo da quinta-feira que nós vamos ver essa mandala, né, do momento que a quadratura minguante entre o Sol e Plutão vai ficar exata, e a gente vai ver que ainda assim vai ter a influência dos nodos. Então, esse movimento começa, né, na quarta-feira, se intensifica no sábado, que é o momento da quadratura exata. Então é por isso que é muito importante. E como o Plutão e o Sol, né, estão ali a 3 graus de distância, e o Sol tem muita luz, né, é chamado de luminar até, né, tem muita energia, é o que eu sempre falo aqui, que irradia brilho, irradia luz, né, para todos os pontos do mapa. Recebendo essa quadratura com Plutão, é como se reativasse também os assuntos que Plutão e os nodos estavam tratando há mais tempo. Até por isso que eu deixei o vídeo, né, chamada para o vídeo de Plutão e os nodos, para a gente entender que essas energias não estão separadas, e cada vez mais a necessidade da gente trazer essa consciência. A partir do momento que a gente vai fazendo o movimento de descascar a cebola, né, chegando mais próximo possível, né, nesse mundo, de acordo com a astrologia, daquilo que é o nosso real ser, para isso a gente precisa tirar aquilo que não presta, tirar aquilo que é pútrido, negativo. Às vezes a gente vive com uma crença de que de que nós somos bons, de que a gente é bonzinho, etc e tal. Mas isso faz com que a gente ignore o nosso lado negativo, nosso lado de sombra que existe em todo mundo, né? Uns mais, outros menos, uns têm mais consciência do que isso. Às vezes a gente escuta as pessoas falarem e parece que está todo mundo, né, iluminado aí, sendo que quem está nesse planetinha Terra aqui
tá no jogo da evolução, tá no jogo do aprendizado. Então não há pessoas iluminadas, evoluídas, igual a gente gosta de pensar. Às vezes a gente cai nesses apegos do ego. Eu sou iluminado, eu sou evoluído espiritualmente e tal. Gente, se fosse, a gente não estaria aqui no plano denso da matéria, porque a gente está aqui para aprender, né? Tudo bem, a gente pode chegar cada vez mais próximo dessa iluminação, mas isso é um caminho ali que vai ter que ser percorrido, né? Ascenda, a buscar isso ativamente. E não só porque eu faço determinadas ações que são colocadas hoje como indicador de espiritualidade, de evolução. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente precisa ter consciência do nosso lado, da nossa sombra. Porque se a gente ignorar e simplesmente reprimir, é aquele papo do emocional. Então, vai gerando ali uma carga, né? A gente tem que entender isso cada vez mais como administração de energias. Eu vejo dessa forma. Então, se a gente ignora o negativo em nós, a gente está meio que potencializando ele, porque a todo momento eu estou ali ignorando, eu estou fingindo que não está ali aquela coisa, né? Às vezes eu vou tendo as sensações, os pensamentos, né? As coisas assim que eu reprimo, porque a gente aprendeu assim, né? Então vai acumulando até que chega um momento que não dá mais. E para isso a gente precisa olhar para a nossa sombra. Não podemos nos esconder da negatividade, porque o mundo que a gente vive, segundo o princípio hermético da polaridade, diz que aqui tudo é dual. Então a gente tem o lado de luz e o lado de sombras, mas a sombra só é feita da ausência de luz. Então, quanto mais a gente ilumina os nossos pontos sombrios, menos eles tendem a ser intensos. Essa que é a ideia. E quanto mais a gente fizer isso, menos carga, menos negatividade a gente está projetando no mundo, porque nós não cultivamos esse tipo de energia. Aí sim, né, a partir do momento que a gente aprender isso na prática, porque falando aqui é moleza, né? Parece que é simplesmente como beber um copo d'água. Mas à medida que a gente vai trabalhando, vai reconhecendo, e é como cebola de novo, né? Sempre que a gente aprende um nível, vai aparecendo um monte de coisa, mais próximo a gente vai chegando desse ponto aí que, né, muita gente fala que é evoluído espiritualmente. Então, quanto mais a gente tiver consciência, aprofundar, olha lá, tô trazendo o Plutão, né, aprofundando para a gente olhar para a sombra, porque a partir dali ele empodera, já falei isso várias vezes. E não é só isso, né? A gente tem aqui também muito próximo o Mercúrio. Está caminhando ali, na verdade, para formar a conjunção com o Sol, até o momento que inverte, né, o posicionamento para ele começar a caminhar à frente do Sol. Na verdade, a gente tem dois sentidos na mandala, né? O sentido do nascer dos astros, que é no sentido horário, e o sentido da roda zodiacal, que é no sentido anti-horário. Então, ele vai ultrapassar o Sol. No momento do nascimento, vai estar atrás do Sol, mas na roda zodiacal ele vai estar caminhando, né, no sentido anti-horário. Então, a gente tem dois sentidos na mandala. E isso reforça a importância da gente não só fazer todo esse trabalho na nossa essência, na nossa consciência, aquilo que é o nosso interior, mas também no mental, na comunicação, nos pensamentos, nas trocas, em tudo aquilo que o Mercúrio está envolvido. O ascendente caindo a 12 graus de Sagitário, com a Lua muito próxima aqui. O ascendente pede que a gente tenha um senso de aventura, de entusiasmo, de olhar ao longe, disparar essa flecha ao longe. O Sagitário é o mais fogo de todos, né? A labareda, o fogo que queima alto ali. E isso precisa ser trazido e incorporado para essa energia que a gente está recebendo do Sol. Então, como que a gente vai atuar? Ampliando a nossa visão, enxergando além dos horizontes comuns para a gente conseguir, né, incorporar tudo isso e absorver e fazer todo esse trabalho. Além disso, o meio do céu, a bússola desse período cai a 0 graus de Virgem, pedindo que a gente
tenha organização, consiga fazer essas análises, né? Ver ali o que está funcionando, o que não está, pode ajudar nesse ponto daquilo que precisa ser eliminado para trazer maior leveza. Estabelecer uma rotina também, né? Ver o senso de utilidade, como que a gente pode servir a humanidade, fazendo exatamente esse trabalho de limpeza, porque cada um de nós, se a gente entender que cada um de nós ancora algum tipo de energia no mundo, a gente vai perceber que a nossa função, né, vamos dizer assim, cada um tem a sua função de vida, etc. e tal, suas missões, seus desafios, mas a gente tem meio que uma função secundária que é ancorar a luz ou projetar sombras. Então, se a gente vê o signo de Virgem que fala sobre servir, sobre ser útil, né? Tem até uma certa ressonância com medicina, porque fala sobre saúde. Então a gente tem a chance, segundo essa mandala, de fazer o quê? De trabalhar em nós esse negativo e cada vez mais projetar luz, projetar positividade no mundo que está muito precisado por conta da infantilidade, né, da consciência coletiva que a gente tem, que ainda é muito infantil, muito imatura. E eu falei rapidinho da Lua, né, então ali também reforça as questões emocionais que precisam ser consideradas segundo o signo de Sagitário também, porque está muito próximo do ascendente. E estamos também no pós-eclipse, então a energia ainda está ali rondando, né, tudo aquilo que a gente recebeu, a gente ainda está trabalhando. Por isso é que é um momento de muita intensidade, de tendências muito fortes a purificações, e às vezes isso acontece de maneiras brutais, né? Porque é um jogo de equilíbrio. Se a gente não faz por questão de consciência, a consciência maior do planeta vai acabar fazendo por nós. E aí as coisas acontecem, né, de forma profunda, explosiva e brutal. Então é isso tudo que eu vejo nessa mandala. Espero que seja aí útil para todo mundo aproveitar esse momento, porque a gente tem muita chance seguindo aqui as energias que a astrologia está mostrando para a gente. E aí fica essa grande questão, né? Com o Sol que faz as ativações, né? Por onde ele passa e tende a ser muito intenso, será que tem mesmo toda essa intensidade, toda essa carga que as pessoas estão falando sobre os nodos lunares? Será que tem toda essa importância? A gente tem que observar, né? Eu, pelo menos, tenho essa postura. Vamos ver se realmente é assim. Porque às vezes a gente está falando, né? Nós, astrólogos todos, carregamos demais de significado, causa até um certo espanto, deixa as pessoas até às vezes preocupadas sem muita necessidade. Mas porque a gente precisa chamar a atenção. Isso eu entendo, né? A gente faz parte aqui, principalmente para quem trabalha com redes sociais. Se não chamar atenção, já era. O canal não vai a lugar nenhum aqui e tudo mais. Eu até uso menos apelos emotivos aqui, vocês podem observar. Mas é necessário, é como o jogo é jogado. Então não dá para fugir 100%. A gente acaba tendo que lidar de uma certa forma. Só que nesse aspecto a gente pode carregar demais. Então, quando acontecer a conjunção com o nó do sul e a oposição ao nó do norte, vamos observar se de fato no mundo vai se manifestar com toda essa intensidade, com todo esse potencial. Eu não tenho dúvida de que vai manifestar, mas eu sempre prefiro as explicações mais simples, como o fato de entrada de energia negativa pelo nó do sul, onde o Sol está iluminando. Então ali a gente vai ter uma clareza maior, até para enxergar o que precisa ser feito, e a saída pelo nó do norte. Ou seja, se a gente usar essa luz que o Sol está trazendo para a gente ver a energia, né? Ver as coisas com outros olhos, entender, né, trazendo maior consciência, desmistificando um pouco a coisa, por mais que isso possa parecer contraditório, né, falando de astrologia, desmistificar, parece um negócio contraditório, mas mesmo a astrologia, ela tem níveis, né? A gente precisa trabalhar com um pé no chão, que é uma das bases aqui do canal, então eu sempre tento olhar as coisas com um pouco mais de simplicidade.
A nossa mente é que complica demais as coisas. Então a gente acha que tem coisas mirabolantes acontecendo, quando na verdade o mais simples é a resposta mais fácil, né? Mais óbvia. E às vezes a gente fica ali complicando demais. Então essa questão eu já até falei a respeito, né? Muita gente não gosta, né, quando eu falo isso, mas às vezes a gente leva para esse lado da coisa kármica. Então veio de outras vidas, é uma energia a ser desenvolvida, tem que trabalhar, tem que fazer não sei o quê. E ninguém sabe, na verdade, de fato, né, afirmar 100% que é assim, porque não dá. A beleza da coisa é que não dá. Então às vezes a gente vai ter percepções, intuições, tudo isso é possível, tudo isso é palpável, mas isso tudo depende da sensibilidade, da gente ter uma percepção, da gente apurando, né, os nossos sentidos. Todos nós temos as mesmas capacidades, a gente só não desenvolve. Ou seja, às vezes a gente fica falando, fulano é sensitivo, né, percebe ali, percebe aqui, sem querer criticar ninguém, mas esquece que isso é para todo mundo. A própria mediunidade, todos os seres humanos têm capacidade de desenvolver. Agora, uns querem, outros não. Outros já começam ali com, eu já falar, né? Outros já vêm com isso mais desenvolvido e outros não. Então, onde que fica a justiça nesse mundo onde tudo é kármico, tudo está sendo pago, né? Tudo é uma dívida que veio de um lugar que eu não posso provar que eu fiz, de algo que eu não tenho nem mais a memória, porque todos nós chegamos aqui com a memória apagada. Então, qual seria o sentido disso para deixar as pessoas aqui malucas, né? Todo mundo desorientado, eu fiz isso na outra vida, não sei o quê. Complica demais e perde o momento ali de aprendizado, porque às vezes isso vai te dar um sentido, porque na verdade é uma grande busca para atribuir sentido a alguma coisa. Vai te dar um sentido, vai te ajudar ali de um determinado ponto, mas vai chegar num ponto que não há mais como avançar, né? Eu gosto de citar também, como a gente começa a fazer terapia, tudo é uma falta, tudo é algo que alguém deixou de fazer lá atrás, ou uma ausência. Então não dá para voltar lá atrás e mudar, né? A gente aprende a ressignificar, é claro, né? A mudar essas memórias, a se acolher. Tem várias técnicas maravilhosas para isso, mas não dá para voltar lá atrás e fazer. Então por que vamos complicar, sendo que o mais simples é o que a gente precisa fazer? A gente tem que pegar o negativo, purificar e trazer mais leveza, ancorar mais luz no mundo. E assim a gente vai indo, vai trabalhando dessa forma. Um outro indício disso é o próprio princípio hermético da causa e efeito, né? A gente poderia falar que as dívidas são um efeito de uma causa lá no passado, porque a gente sabe que, né, pelo menos a visão que eu tenho não é que a gente tem uma vida só, né? Claro que não, isso aí, né? Enfim. Mas quanto mapa, né? Quanto aquela configuração do mapa que não se repete por cerca de 26 mil anos, mesmo quando são gêmeos ali, tem uma pequena variação. Então isso mostra a raridade, né? Então a minha passagem aqui como Cláudio é única, a sua passagem é única. Então, por mais que a gente seja eterno de uma certa forma, a nossa manifestação neste momento, no aqui e agora, que é onde a gente tem que estar, a gente não foi feito para ir para trás, nem para ir para frente, a gente tem que estar no presente, no aqui e agora. É única, é rara, é essa oportunidade que a gente tem. E o princípio da causa e efeito explica muito bem essas questões. Então, às vezes, a gente esquece que fez determinada ação nessa vida mesmo, e às vezes aquilo ali, por questões de energia, de consciência, de desdobramento, vai resultar num determinado efeito que a gente chama de punição, tô pagando minhas dívidas, essa coisa toda. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa pensar, né? Eu acredito. Estou jogando aqui as minhas reflexões também para vocês. Não sou o dono da verdade, longe disso. Respeito o trabalho de todo mundo, sei da importância que essa visão kármica traz para a vida de muita gente, né? Tudo depende dos contextos e acho que é isso que a astrologia mostra. Não existe uma regra
que vai caber para todo mundo, que vai servir para todo mundo. Mas enquanto a gente tenta entender questões mais avançadas, mais elevadas, né, de oitavas mais acima, a gente também precisa aprender que às vezes a maioria das respostas são simples e é a nossa mente que complica demais as coisas e faz a gente mirabolar um monte de coisa, desperdiçando os potenciais que a gente tem diariamente de aprendizado, né, durante toda essa jornada que a gente está aqui, né, nesse mundo, no aqui e agora, no presente, para aproveitar. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Quer saber mais sobre os nodos do seu mapa natal? Por que não? Tem o link para me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta, outros pontos também, outros aspectos, outras visões da astrologia, pode me chamar e a gente conversa melhor e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo e que ela zele por nós sempre.